Beleza, e as propriedades dos estimadores? Então, a primeira definição é a de estimador não viesado, ou não viciado, ou em inglês, unbiased. Então, agora eu já estou chamando assim de estimador o teta chapéu, tá? Eu já sei que eu estou usando ele para estimar o teta, ok? O estimador teta chapéu é dito ser não viesado para estimar teta se o valor esperado do teta chapéu é igual ao próprio teta, tá? Ou seja, se o valor esperado do estimador coincide com o próprio parâmetro de interesse. A segunda definição é do viés ou vício do estimador, tá? Então, o viés ou vício do estimador teta chapéu para teta é dado por B de teta chapéu, que é o valor esperado de teta chapéu, menos o verdadeiro valor do parâmetro, e é B de bias, tá? É o termo em inglês aqui. O viés do estimador é a diferença entre o valor esperado desse estimador para o verdadeiro valor do parâmetro que a gente quer estimar, tá? Se o B de teta chapéu é igual a zero, então o estimador é não viesado, tá? Então, se o B de teta chapéu é zero, então a gente observa que o valor esperado do teta chapéu é igual ao teta, e aí o teta chapéu é não viesado para estimar o teta, tá? Outra propriedade dos estimadores, a consistência. Vamos considerar aqui uma sequência de estimadores. O que é uma sequência de estimadores aqui? A gente está olhando para a expressão do estimador, só que variando o n, tá? Por quê? Porque eu quero saber se o que acontece, né, com o estimador que está indexado aqui por n, quando o n cresce. Então, a definição de consistência, ela envolve um cálculo de uma probabilidade aqui, que nem sempre é fácil de obter, tá? Então, se envolve uma probabilidade, a gente precisa da distribuição de probabilidade do estimador. E eu vou dizer que ele é consistente, esse estimador, se para todo epsilon maior que zero, essa probabilidade aqui vai para zero quando o n cresce. Probabilidade do quê? Da distância entre teta chapéu n e teta. Então, eu estou dizendo que quando o n cresce, o estimador ele vai convergir para o verdadeiro valor do parâmetro, tá? Essa é a definição de consistência. Só que tem uma proposição que facilita a nossa vida para verificar se o estimador é consistente, que é essa que eu vou fazer agora, que eu vou colocar agora, tá? Então, ó, viés é uma coisa e consistência é outra coisa. São duas propriedades diferentes dos estimadores, tá? Então, proposição. Uma sequência, teta chapéu n de estimadores de teta é consistente se acontecerem duas coisas. Se o limite para n crescendo, né, n infinito, do valor esperado de teta n por igual ao teta, ou seja, se no limite ele é não viesado, tá? Então, se no limite ele pode ser viesado, mas quando o n cresce, o valor esperado do teta chapéu n vai para o verdadeiro valor de teta. E, além disso, a segunda condição aqui, se o limite para n indo para infinito da variância do teta chapéu n, de teta chapéu n menos teta ao quadrado, é igual a zero. Então, se
variância do meu estimador, converge para zero quando ele cresce, e além disso ele é assintoticamente não viesado, assintoticamente em relação ao N, isso são condições que garantem a consistência do estimador, tá? Então é isso. Se a sequência de estimadores, se acontecer essas duas condições aqui, no limite ele é não viesado e no limite a variância dele vai para zero, então a gente vai chamar ele de consistente, tá? E tem uma última definição, uma última propriedade dos estimadores aqui. E aqui a gente já parte de dois estimadores não viesados. Tá, então a eficiência é só você comparar a variância dos dois estimadores. Por isso que antes de falar isso, né, mais no começo da aula, eu falei de distribuições amostrais e eu enfatizei que os estimadores eles são variáveis aleatórias, tá? Então a gente pode calcular o valor esperado, a gente pode calcular a variância e, em particular, com o valor esperado, a gente vai definir se ele é viesado ou não. Com a variância assintótica e o viés assintótico, na esperança assintótica, a gente vai definir a consistência. E dados os dois estimadores não viesados, a gente vai dizer que o θ1 chapéu é mais eficiente que o θ2 chapéu se a variância dele for menor do que a variância do θ2 chapéu, tá? Deixa eu colocar aquela ideia dos alvos, né? Para a gente terminar. Então, imagina que o que significa, né, a gente ter um estimador viesado, um estimador consistente e um estimador eficiente. Então, acho que isso tem a ver com a precisão e a acurácia que eu falei rapidamente, né, na aula passada. Então, vamos supor que você tem 4 alvos. Imagina que eles são iguais, tá, gente? Para esse alvo aqui, digamos que você tem uma variabilidade muito grande dos tiros, né, que você dá a esse alvo, tá? Eventualmente você vai acertar o alvo, mas você está tipo, atirando para todos os lados, literalmente, tá? Nesse daqui, você está ainda com uma variabilidade um pouco grande, mas em média, você consegue acertar um pouco mais próximo do alvo, tá? Esse daqui, a sua variabilidade está grande, mas você está errando sempre para cima e para a esquerda, tá? E nesse daqui, você tem uma variabilidade pequena e tem um viés, tá? Então, assim, você sempre está errando para o mesmo lado, só que a sua precisão é boa aqui, tá? Então, nesse caso, no painel A aqui, você tem em média, você está acertando o alvo, tá? Então, você não está errando mais para um lado ou para o outro. Então, aqui você tem uma ideia de estimador não viesado, só que você tem pouca precisão. A gente não definiu precisão e acurácia, né? A gente vai voltar a falar disso mais para frente, tá? No painel B, você tem um estimador viesado, eu falei precisão primeiro, né? Com baixa precisão, que tem mais a ideia de variabilidade, né? Você tem uma variabilidade alta e você tem e pouca acurácia também. A acurácia, ela está mais relacionada com o viés e a precisão está mais relacionada com a consistência, tá? No C,
você tem um estimador que ele é não viesado, que ele tem uma boa precisão, né? Ele varia pouco, e ele tem uma alta acurácia. Aqui, então, esse estimador, ele seria viesado, ele tem uma alta precisão e tem uma baixa acurácia. Ou seja, qual que é o melhor para vocês desses todos? O C é o melhor, só que o D, se eu puder corrigir o viés, ele é o melhor de todos, tá? Porque a variabilidade dele é pequena, ele tem uma alta precisão, ele só não tem uma alta acurácia, que é essa ideia de viés que a gente está falando, tá? Então, os do lado de cá são viesados, o viés geralmente dá para a gente corrigir, tá? E os do lado de cá, eles são não viesados, só que esse daqui tem uma variabilidade muito grande e esse daqui tem uma variabilidade menor. Então, se a gente for falar em termos de eficiência, bom, a eficiência, primeiro, a gente só falou para estimadores não viesados. Então, se eu quiser comparar a eficiência desse com esse, primeiro eu tenho que corrigir o viés desse. Tá? Então, corrigindo o viés desse, a gente vai poder comparar as eficiências. Agora, se eu quiser comparar a eficiência desse com esse daqui é mais eficiente, porque ele tem variabilidade menor. Tá? Então, as propriedades dos estimadores, o que a gente vai ver aqui no curso, vão ser essas: viés, consistência e eficiência. Tá bom?